Salve torcida do Vozão! Confira todas as novidades importantes sobre o mercado da bola e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para não perder nenhum detalhe. Do Ceará hoje, doutor Alexandre Mota. Denise, acima de tudo, de um time que vai tentar competir, né? A gente já viu e a gente fala às vezes sobre esse contexto de jogar fora de casa e ter um time mais recuado, reativo para tentar sair no contra-ataque, mas tem uma característica que eu acho que é interessante quando o Ceará consegue exercer, e a gente viu isso acontecer com o Léo Condé, que é quando ele adianta as linhas. Não necessariamente fica lá atrás recuado, mas se lança ao ataque. E quando ele faz isso, Denise, ele dificulta demais para o adversário essa construção de jogo. Então eu acho que isso é um contexto interessante para o Ceará tentar explorar. Não necessariamente se lançar totalmente ao ataque, mas ter um conjunto de marcação que marque em linha alta também, não só em linha baixa, né? Aí você tem uma movimentação do Ailon, uma movimentação do Saulo, para pressionar a saída de jogo do time do Goiás. Goiás, que tem um sistema de defesa, com alguns jogadores que a gente conhece bem, né? Alguns são titulares, outros já perderam a posição, mas hoje a dupla de zaga do Goiás é formada pelo Messias, que jogou no Ceará, e o David Braz, que são dois jogadores que têm essa dificuldade, Denise. No momento em que eles estão com a construção, a posse de bola, se eles são apertados, em muitos momentos eles acabam devolvendo para o adversário. E seria uma estratégia importante, entendendo também que o time do Goiás joga espelhado com o time do Ceará, né? Porque ambos jogam ali no 4-3-3, centroavante, pontas, tem um jogador de mais vocação à frente, né? Um meia. No caso do Goiás, hoje é o Luiz Henrique, aquele mesmo que jogou no Fortaleza, né? Ou pouco jogou, hoje pertence ao Goiás. No caso do Ceará, você tem o Lucas Mugni. Então, são times que jogam nesse contexto espelhado, mas acho que dá pra ter um pouco mais de audácia nesse sentido. Porque, Denise, é entender o quanto que uma vitória vale na Série B. Sim. Uma vitória vale demais. Você pontua muito, o Ceará pode terminar até em que posição? Mas se ele vencer, ele vai pra onde? Eu acho que o caminhar tem que ser esse. O Wagner Mancini deu entrevista lá falando, tem uma ligeira vantagem contra o Ceará. Conheço o elenco todo, fui eu que montei. Ele falou isso na coletiva, quero saber se vai ter mesmo, porque o Anderson Batatais era o auxiliar dele. Verdade, e também esquecer desse pequeno detalhe. E há esse detalhe bem interessante aí, ele tá enfrentando o cara que sabe tudo também do Wagner Mancini. É isso aí. Agora sim, o Mancini tem quanto tempo lá no Goiás, gente? Não, ele tem um jogo, né? Ele tem um jogo. Ele conseguiu um resultado contra o São Paulo, foi 0-0 o jogo da Copa do Brasil. Acabou eliminando o Goiás da competição. O Goiás não avançou, ele havia perdido o primeiro jogo. O jogo de volta foi 0-0. Foi o primeiro jogo do Wagner Mancini. Ele só teve isso. Ele estava treinando, era o arquirrival do Goiás, né? Na Série B é a estreia dele, né? Na Série B vai ser a estreia. Comandando o Goiás. Como é que o Ceará deve se comportar pensando nisso, hein, Brenão? Eu acho que o Ceará tem que fazer um jogo equilibrado. O Alexandre destacou muito bem essa questão da marcação. O Léo Condé gosta de que os jogadores avancem mais. E eu acho que uma coisa que ele fez desde que ele chegou, foi fazer um meio de campo um pouco mais protagonista. Com o Mancini, a gente tinha geralmente o primeiro volante, porque ele iniciava a jogada, mas era um jogo muito pelos lados, com os laterais subindo, com os pontas ali se entendendo com os laterais, ora por dentro, ora abrindo, jogando por fora, os laterais indo por dentro. Então era um jogo muito pelos flancos. O Léo Condé, eu acho que ele faz um jogo que o meio tem um certo protagonismo. Tanto é que o camisa 10, né, aquele cara que é o meia central, passou a ser mais importante, e o Lucas Mugni passou a brilhar um pouco mais jogando com o Condé, porque ele tem um bom passe e o jogo tava passando mais por ele, a criação dependia dali. Então eu acho que o Ceará tem que tentar fazer um meio de campo forte, evitar que o Goiás domine aquela área e dali tentar embargar para que eles não tenham tanto espaço para descer. Quanto mais espaço você oferece para o adversário, mais perigoso é. O adversário fica rondando a sua grande área. Então, com o meio campo mais forte, o Ceará tem que tentar ter o domínio ali do meio campo. Se conseguir marcar alto para roubar a bola no campo de ataque e rapidamente chegar ao gol adversário melhor, e oferecer o mínimo de espaço possível. Quando o Goiás pressionar, ter uma compactação entre as duas linhas ali para evitar que o time consiga trocar passes, consiga construir as jogadas. Teve um jogo do Léo Condé, que eu não vou lembrar qual, não sei se foi contra o América. O Ceará faz o resultado, ele faz um gol, e aí o adversário vem pra cima. E restou ao adversário somente levantar a bola na área, porque não tinha espaço. Foi o jogo contra o Avaí. Foi contra o Avaí, né? Não tinha espaço. Eu lembro disso bem, eu ficava observando de olha, o Ceará tá sofrendo uma pressão, mas uma pressão que não é aquela coisa de você ficar sofrendo. Porque só sobrava o Avaí bola aérea. Ele aproximou as linhas de um jeito, e os caras se comportaram de uma maneira que eles não conseguiam dar espaço pro Avaí fazer tabela, pro Avaí fazer triangulação, só restava a bola na área. E aí o Avaí tentava, levantava a bola e nada. Então eu acho que é isso. Se o Goiás conseguir pressionar, tira os espaços para troca de passe, tira os espaços para jogada apoiada. E se não, você tenta dominar o meio de campo, tenta ser um pouco superior ali na recuperação de bola, no desarme, e quando você avançar a marcação, tentar recuperar a bola já no campo de ataque para chegar mais rapidamente no gol do adversário. O torcedor fala assim, o Ceará ganha hoje 2-0, Gata Show. Quem fala é o Wilson Maia, lá de Cascavel. Um beijo pra você, Wilson. Aproveita e manda a provável escalação. Deve ter alguma mudança dessa provável escalação, Alexandre? Já o Léo Condé disse que deu carta branca para Anderson Batatais
Batatais mexer no que ele quiser. Mas se eu fosse ele, eu não mexia, não, viu? Por que, Se Denise? eu fosse ele, eu deixava do jeito que eu tá, né? deixaria, porque, assim, o time engatou uma sequência positiva, né? 4 jogos de invencibilidade, sendo 3 vitórias. Vai pro embate fora de casa. Esse mesmo time, né, com um arranjo ou outro, naquela ocasião até sem o Eric Puga, vence o Avaí fora de casa, que também era outro time postulante ao acesso. Então, não é um momento de inventar, é um momento de dar continuidade. A gente sempre fala, né, a gente olha para um exemplo bom, a gente tenta repetir esse exemplo. Eu acho que esse é o contexto que, nesse momento, a gente precisa lá em Porangabuçu, de manutenção de um modelo de jogo, né? Até porque esse modelo de jogo tem surtido efeito. Por exemplo, o Ailon é o centroavante, o Saulo aberto, o Lucas Mugni voltou a render. Acima de tudo, é um atleta, né, que é importante na bola parada, então é muito importante ele estar também presente nesse contexto de equipe. Tem um jogador específico que eu acho que ele não entrega o suficiente pra gente falar que ele é o titular. Pra mim é o Rafael Ramos, jogador da lateral direita. Mas eu sei também que o Raí, em outros momentos, também já caiu de rendimento. E hoje, pro Léo Condé, o Raí muitas vezes entra na segunda linha, avançado. Então, talvez seja um cenário aí de carência de elenco, de buscar outra opção no mercado, porque a janela está aberta ainda. Mas acho que são mudanças pontuais. É entender e repetir a postura que teve. Acima de tudo, quando você joga em casa, né? Verdade. Que a gente vê um Ceará tão vivo, um Ceará tão atento ao jogo e tão protagonista. É isso que talvez a gente vai esperar. E sobre o meio campo como um todo, o time do Ceará tem um meio campo mais técnico que o time do Goiás. Isso que é uma constatação. O Goiás tem um Marcão, que é um jogador que, nessa edição da Série B, tem feito muitos gols. Já foi em algum momento da competição artilheiro. É um jogador que chama muita atenção, principalmente pela bola aérea, né? Ele sobe, se posiciona bem dentro da área. Esse jogador vai estar no time titular do Goiás, então é um jogador para ficar atento, o time de Porangabuçu. Mas, tecnicamente, ele é um jogador, Denise, que ele tem limitações com relação à posse, a buscar uma associação. Ele é um jogador de destruição, no sentido de desarme, de dividida. O Luiz Henrique também, a gente já acompanhou muitos jogos desse rapaz. Ele já foi emprestado pelo Fortaleza diversas vezes. E no próprio Fortaleza também, ele sempre teve uma atuação um pouco mais discreta. Tem um jogador que está fora do jogo, que aí é uma boa informação para o Ceará, o Paulo Baia, né? Que aí é um jogador que faz uma boa temporada como um todo. Fez inclusive o gol no Ceará, naquele empate do primeiro turno, que foi 1-1 o jogo. E ele é um atacante que se movimenta muito, ele tá fora do jogo. Quem tá no time do Goiás hoje é o Matheus Gonçalves, aquele é o raio brasileiro, né? Brincava-se muito sobre ele é um jogador muito veloz, mas o torcedor do Ceará também já tá calejado, já sabe o que esse homem pode entregar. Então, não é esse bicho de 7 cabeças, não. Mas é preciso ter muita cautela, né? É um jogo que é muito importante e acho que se o Ceará conseguir pontuar vai ser fundamental nesse objetivo de G4. Podemos já divulgar a tabela? Olha, divulgar a escalação é ótimo, né? Eu nem conversei com Batatais, mas aqui é uma provável, viu, galerinha? Gata, show! O Ceará tem que seguir com o Pulga, não precisa. Eu falei sobre isso já, o Rabelo. Aí ele fala, o Ceará tem um grande defeito. Faz um gol e se retranca. É isso mesmo, Brenão? Eu não sei se é retrancar, Denise, porque retrancar combina em você não tentar mais nada. Significa que você não vai tentar mais nada, você tá satisfeito com aquilo e pode o adversário ficar com a bola o tempo inteiro. Eu acho que o Ceará, ele faz o gol e naturalmente ele tenta dizer o seguinte, olha, a responsabilidade agora de correr atrás é sua. Então se você vier, eu posso recuperar a bola e de repente num contra-ataque ter uma superioridade numérica, pegar a defesa do time adversário aberta e de repente fazer mais gols. Eu acho que é uma maneira de dizer o seguinte, bom, agora eu tô à frente, você tem que vir e você vai se expor. Se você vai se expor, eu tenho velocidade nas pontas, eu posso chegar lá e fazer um segundo gol. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Porque se retrancar é como se o cara jogasse por uma bola. Eu fiz o meu gol e agora eu vou ficar todo aqui atrás. Se eu tiver a bola, eu vou só explanar, eu não vou mais atacar. O meu jogo aqui é esperar que o tempo acabe. E não é isso que o cara faz. Ele tenta em contra-ataque atacar mais algumas vezes. Então não é bem só esperar o tempo acabar. É uma maneira de esperar o adversário acabar se desorganizando na necessidade de ir ao ataque, de fazer gols para buscar o empate. O adversário vai ter que se desorganizar, ele vai ter que arriscar alguma coisa. E arriscando, o Ceará num contra-golpe pode chegar lá e fazer um golpe ali fatal e acabar levando a partida. Acho que é mais isso. A Lu Carpins, que sempre tá aqui com a gente, ela fala, eita, a Lu tá na bronca, hein, galera? Batatais é discípulo do Mancini. Tanto que apesar da vitória no último jogo, parecia um bando desorganizado do Mancini novamente. Não tá muito rigorosa não, nossa amiga aqui, Alexandre? Eu acho que o último jogo do Ceará não foi um jogo que... Um primor, né? Eu acho nisso, que é como se o resultado, pelo que o Ceará produziu, parece que não é real. Porque a gente não viu no Ceará produzir tanto para fazer o 3-1. Quem venceu o jogo foi a individualidade. Verdade. Foi a cobrança de falta do Lourenço, foi a grande, golaços, a grande né, exibição do Eric Puga. Sim. Isso que chamou a atenção, isso que saltou aos olhos. Mas isso também está inserido no jogo. Em muitos momentos a gente cobra muito da coletividade, né? Mas aí coletivamente o time está encaixado, mas não tem alguém que faça a diferença. Em outros jogos alguém faz a diferença, bota a bola debaixo do braço e resolve. Foi isso que o Eric Puga fez.
ele fez um grande jogo, fazendo gols pela ponta direita. Não é nem a característica dele acima de tudo, mas realmente não foi um bom jogo de a gente falar, poxa, o Ceará foi dominante o jogo todo, foi extremamente consistente, não teve que sofrer nada, não foi isso, não foi isso. Foi um adversário também que tem as suas fragilidades, tem todo esse contexto. Mas eu entendo a pontuação, só que nesse contexto é melhor ele buscar o resultado. É isso que o Ceará precisa fazer na Série B. Ninguém tá dando brilho, ninguém tá dando show. Óbvio que um time mais organizado é mais interessante, porque se aproxima mais do resultado. E acho que, acima de tudo, o Léo Condé tem tentado melhorar defensivamente a equipe. E acho que ele tem conseguido fazer isso. Ele tá nesse momento ausente e, sem sombra de dúvidas, há um impacto, porque ele tem uma metodologia de trabalho. O Anderson Batatais está lá para auxiliar ele, mas ele não é o Não Léo. é, né? Pode ter outra própria identidade, né? Outro detalhe. Exatamente, isso realmente, nesse contexto, ela tá certa, né? Ele realmente é mais próximo do trabalho do Wagner Mancini. Mas vamos saber se ele consegue utilizar isso, esse conhecimento, para enfrentar o adversário. Naquela arte da guerra, né, Denise? Se fala muito sobre a gente não conhecer apenas a si. A gente também precisa saber quem a gente está enfrentando. Verdade. E acho que nesse contexto o Ceará está bem servido, municiado de informação. Tem que saber ficar, se possível, né, atento a tudo aos adversários. Vamos com a nossa provável escalação logo, gente? Bora lá, bora! Mas depois do decorrer do programa, a gente repete pro torcedor que não pôde acompanhar. E você também pode discordar, tá? Vem com a gente aqui, discorda, dê o seu palpite, fique à vontade. Esse ninguém tira e ninguém muda, que é o Richard no gol. Tô certo ou tô errado? Esse aí ninguém tira, não. Na última vez ele ficou rindo ali, viu? É quando eu falei Richard no gol. Ninguém tira. Aí ele levou a gata show a pagode. Eu vi, fez todo não. mundo lembra, gente. Na lateral direita, eu tiro ou deixo o Rafael Ramos? Eu confesso pra ti que eu gosto mais do Do Raí? Raí. Mas aí, se a gente for pensar na provável escalação, o Rafael hoje é o titular do Léo Condé e do Anderson Batatais. Na dupla Matheus Bahia e David Ricardo, ninguém mexe? Eu acho que não. O time tá bem. Eu confesso, eu concordo com o Alexandre. Acho que a única peça que se fosse mexer seria na direita, mas vem dando certo, né? Então você não vai mexer. Acho que ele não vai mexer também no Matheus Bahia e no David Ricardo, não. Continua esse sistema defensivo, então, com o Matheus Bahia aí na lateral esquerda. Meio campo, temos o Lourenço, que fez uma partidaça no último jogo. Temos também o De Luca e temos lá na frente o Mugni. Lá no ataque, aquele trio, né, gente? Saulo Mineiro, Pulga e Ailon. Tudo certo? Tudo certo, Denise. Pra mim, esse é o trio titular, né? Nesse momento. Muita gente cobra ainda mais participação do Lucas Rian, mas acho que esse trio tá conseguindo jogar. E eles estão conseguindo ganhar um entrosamento maior também. Sim. Desde esse ajuste tático, né? De uma mudança ou outra. Eu só tava lembrando aqui que nesse último jogo, teve uma saída do Lucas Mugni, e acho que ele até saiu sentindo, né? Fisicamente bastante. Ele participa de um gol do Eric Pulga, que ele faz um lançamento, ele tá dentro da grande área do Ceará, faz um grande lançamento pro Pulga, que faz uma boa jogada individual, marca um dos gols. Então, o Samuca apurou, né, que o Lucas Mugni tá recuperado, deve jogar, Sim. deve ser titular realmente, né, essa é a expectativa, mas estava lembrando desse contexto. Ele foi um dos jogadores que foi titular, ele teve esse problema, ele sentiu um pouco fisicamente, né. Se ele tiver à disposição, seria muito importante, porque ele é muito forte na bola parada, cresce também esse recurso, essa ferramenta pro Ceará buscar o resultado. O torcedor fala assim, ó, Gata Show, eu tiraria o Saulo, fica à vontade, torcedor, pra mudar, hein? E eu entrava logo com o Thalisson. O Saulo não tá bem, quem fala aqui comigo é o Nilo, lá da Vila Betânia. A grande Começar logo com questão, o Thalisson? eu acho que ele não vai fazer isso. E tá porque regularizado, hein? Tá regularizado, viajou. A grande questão é que o Thalisson fez 2 treinamentos com o time do Ceará, né? E não é o Léo Condé que vai estar na borda do gramado. Eu não acho que o Anderson Batatais vai colocá-lo assim, assim, sem o Léo Condé estar ali pra ver, pra entender como é que o Léo pretende utilizá-lo, pra entender o que o Léo pediria pra ele. Eu imagino que o Batatais vai fazer o que já vinha fazendo. O que ele já viu o Condé fazer, ele vai tentar repetir. Óbvio, durante a partida ele pode colocar? Pode, mas acho que começar com o Thalisson, acho que só o Léo Condé faria. O Batatais, ele estaria fazendo um trabalho que nem foi ele que comandou todos os treinos. O Léo Condé trabalhou nos últimos 2 dias, no dia último, na verdade, né? Então eu imagino que isso, pra gente ver de estreia, vai demorar um pouco mais. Mas eu acho que a tendência é que isso aconteça. Daqui pra frente dos jogos, se o Thalisson encaixar na equipe, ele joga por um lado, o Pulga pelo outro, e você tem o Lucas Rian, que pode jogar dos 2 lados, porque ele é ambidestro, tanto pela direita quanto pela esquerda, sendo um substituto no segundo tempo, para manter o nível, para manter a forma do time jogar. Acho que isso vai se desenhar para os próximos jogos. Nesse, eu ainda não acredito. E, Denise, tem um Diga lá. contexto muito importante, que às vezes a gente Esquece? às vezes a gente não fala muito, mas é um contexto muito presente no futebol competitivo. Veja bem, tá todo mundo aqui treinando, trabalhando, dia a dia, buscando. O time tá conseguindo os resultados, aí chega alguém de fora. Aí no primeiro dia ele senta aqui no lugar do Breno na bancada. Um exemplo, né? Ou então no Eita. meu lugar. Aí você tá trabalhando e você pensa, poxa, que é isso aí, né?
que que está acontecendo? Isso existe no futebol. A gente fala da posição de titular e muita gente fala, muda aí, tira ele, bota outro. Só que isso às vezes gera um impacto, que é um impacto no aspecto psicológico mesmo, mental. Poxa, eu tô treinando, tô trabalhando, sou sacado do time sem nenhuma explicação. Como assim, né? Aí a gente sabe, e tem muitas histórias disso, o jogador fica incomodado, o jogador conversa com outro jogador, aí você começa a descredibilizar o critério que está sendo utilizado. Sim. Se isso não faz parte do perfil do treinador, e aí você tem inúmeros exemplos, até locais, que o cara mexe demais e faz o rodízio, então todo mundo já tá ciente, eu não sou o dono da posição porque ele vai me tirar no jogo seguinte. Se não é essa a filosofia do treinador, uma mudança assim, isso abala também, né? Você, poxa, eu tô treinando aqui e tal, tô me dedicando, aí chegou o cara ontem, ele nem treinou e ele já é o titular. Sim. Então acho que essa migração, a incorporação de um atleta no time titular é algo que também é um processo. Demanda um pouco mais de tempo. E aí é como o Breno disse, são mais dias de treino, é colocar ele em determinado momento, né? Em um momento do jogo pra saber como é que ele vai sair disso. Poxa, ele foi bem naqueles 20 minutos, vou ampliar o tempo dele no próximo jogo, já inicia de titular. Aí você passa uma mensagem pros jogadores, né? Tem um processo aqui. A não ser que haja uma grande lacuna no elenco e todo mundo consegue visualizar que aquilo ali é um problema. Por exemplo, a lateral direita pra mim, se chegasse hoje um outro atleta, né? E a gente tem informações do Ceará tá tentando aí oficializar, né? O Eric, né? Do Vila Nova. Sim, sim. É um outro jogador pra atuar pelos lados. Se um jogador tá jogando, chega, e a gente sabe que tem uma lacuna grande ali, aí faz sentido a mudança e a incorporação direta do time titular. Tá aí, torcedor, você também pode falar sobre os atletas que chegaram, tá? Estão regularizados e à disposição aí de Anderson Batatais, que comandará a equipe às 9 horas da noite. Tem Ceará, tem Goiás, aqui na Verdinha, você fica sintonizado. Olá, torcida do Vozão. Ceará acerta a contratação do zagueiro João Pedro, do Corinthians, por empréstimo. E outra excelente notícia, sob o comando de Léo Condé, o Ceará obteve um desempenho significativo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará assegurou a contratação por empréstimo do zagueiro João Pedro, de 20 anos, do Corinthians. Ele chega para reforçar o elenco e disputar posição com Matheus Felipe, David Ricardo e Ramon Menezes. Revelado pelo Clube Paulista, João Pedro tem 2 partidas pelo time profissional em 2024, jogando contra Água Santa e São Paulo no Campeonato Paulista e Série A, respectivamente. A notícia foi divulgada primeiramente pelo jornalista João Pedro Guedes. Em 2021, o defensor João Pedro participou da conquista do título do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcando 1 gol em 8 partidas. Seu contrato com o clube vai até dezembro de 2026 e ele já havia atuado pelo Sub-15 do Desportivo Brasil antes de ingressar no Corinthians em 2019. Além disso, o Ceará está perto de anunciar a contratação do ponta-esquerda Talisson, vindo do RB Bragantino. Ambos os jogadores devem ser oficializados em breve. Encerrando o primeiro turno em 6º lugar, com 29 pontos, próxima ao G4, a equipe ampliou suas chances de acesso à Série A. Com uma sequência invicta de 6 jogos, resultando em 55% dos pontos conquistados na era Condé, o time demonstrou progresso sob sua liderança, firmando-se como forte candidato a garantir uma vaga entre os 10 primeiros ao final da competição e ultrapassar a marca de 27 pontos estipulada. Vamos continuar acompanhando de perto e torcendo para que tudo dê certo. Fique ligado aqui no nosso canal para mais novidades. E claro, não esqueça de se inscrever. Até a próxima!